Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tá gravando. Amém. Os irmãos estão me ouvindo, irmãos? Então, glória a Deus. Então, retomando aqui onde nós paramos, na aula passada, nós estamos fazendo aqui uma recapitulação de onde nós paramos. E eu estava falando a respeito da diferença entre salvação e recompensa. Eu disse para você que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé, e é um dom, é um presente que nós ganhamos, e a recompensa está ligada às nossas obras, amém? Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras, amém? Você foi salvo para as boas obras. Então, esse é o nosso chamamento, fomos chamados para isso, fomos chamados para as boas obras no nome do Senhor Jesus. Então, continuando aqui, eu falei para você a respeito dessas diferenças, né? Diz que a salvação é única e exclusivamente por meio da fé, é a obra de Cristo, e as nossas obras é que vão contar diante do tribunal de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que nós teremos aqui 3 julgamentos segundo o que a palavra de Deus nos mostra. O primeiro julgamento é o tribunal de Cristo, onde todos os crentes irão comparecer no tribunal de Cristo no final da grande tribulação, para checar as obras, o que nós fizemos com a graça que nós recebemos. Alguns vão receber o galardão, outros vão receber a disciplina, e nós vamos explicar melhor isso mais para frente. Falei para você o segundo julgamento que nós teremos, que é o julgamento das nações. Lembra que eu falei para você, de acordo com Mateus capítulo 25, as nações serão separadas, umas colocadas às direitas, que a Bíblia chama de ovelhas, que são aqueles que deram assistência para os judeus e também para os cristãos durante a perseguição do anticristo no período da grande tribulação. Essas nações, elas receberão o privilégio, a oportunidade de participarem do governo de Cristo. Não significa que as nações serão salvas, amém? Elas terão simplesmente a oportunidade de poder participar do governo de Cristo. Em contrapartida, nós temos aqueles que foram colocados à esquerda, que são ali, a Bíblia chama dos cabritos, né? Que são aquelas nações que vão perseguir, que vão matar. E eu já disse para você que um indício dessas nações são essas nações que hoje apoiam a perseguição aos cristãos, perseguição aos judeus. Então você já pode imaginar aí várias nações que acabam cometendo isso, não? Que vai ser a base de governo também do anticristo. Nós vamos estudar isso mais para frente. A base de governo do anticristo são 10 nações, que são os 10 dedos ali da estátua de Nabucodonosor, lá de Daniel capítulo 9. Nós vamos estudar isso também mais para frente. Então, eu disse para você essas diferenças, falei para você também desses 3 julgamentos, e nós então terminamos a aula passada e vamos tomar partido daqui, que é a respeito do significado dos números. Eu disse para você que os números, eles têm significado na palavra de Deus, em especial aqui no livro de Apocalipse. Você vai ver que a besta que tem 10 chifres, o 7 não sei mais o que. Então você vai ver que cada número ele tem uma simbologia, um significado na palavra de Deus. Então, só para deixar claro, né? Não é nenhum tipo de numerologia. Você sabe, tem pessoas que elas acreditam em número da sorte. Qual que é o meu número da sorte? Qual o número que é bom para mim? Então tem pessoas que vão atrás dessas pessoas ditas mediúnicas, né, para poder admitir ali qualquer tipo de prática, né, em relação a isso. Então o que nós queremos dar é o significado geral dos números na palavra de Deus, e começando pelo número 1, que é um número que fala sobre unidade, fala sobre harmonia, e também refere-se ao Senhor, ao Deus Criador, ao fundador de todas as coisas. Então ele é o primeiro, né? Ninguém precede a Deus. Então o número 1, ele representa o Senhor. E aqui há algumas referências na palavra de Deus que embasam o nosso entendimento. Por exemplo, aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz que há só um Deus. Ou seja, esse número 1 se refere ao Deus único, né? Na Páscoa também, a Páscoa era celebrada no primeiro mês, que também se refere ao Senhor. Lembra, os primogênitos, eles eram consagrados ao Senhor. Então, tudo aquilo que se refere ao número 1 está se referindo ao Senhor. O número 2 é ali a segunda pessoa da Trindade. Nós sabemos que
não é que existem 3 deuses, são Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus que se manifesta de 3 maneiras. Então, o Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Então, o número 2, ele representa o Senhor Jesus. E, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, ele é chamado de segundo homem. Isso mostra também a natureza, né? A natureza dupla de Deus, né? Do Senhor Jesus, porque ele é plenamente homem e plenamente Deus. Amém? Acho que alguém levantou a mão aí, se quiser, pode tá, deixa eu ver aqui. Participantes aqui não tá. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui para mim. Só um instantinho, irmãos. Até aprender esse aplicativo novo aqui, às vezes a gente apanha, né? Perdão. Ok. Participantes. Invider. Não, aqui tá todo mundo, João Paulo. Todo mundo que pediu. Combinado. Na hora que ele entrar aqui, eu já aciono ele aqui já, então. Só voltar aqui pro slide. Glória a Deus. Compartilho. Vou compartilhar novamente aqui o slide. Agora vai. Aí, glória a Deus. Então, o número 2, ele representa o número do Senhor Jesus, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. E 1 Coríntios fala a respeito dessa dupla natureza, né? Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Fala também da sua obra, né? Também do sofrimento e da sua glória. Nós sabemos que Cristo, ele desceu ao inferno, né? Ele pegou as chaves da morte, então, e ele foi também glorificado no céu. Toda a obra de Cristo, por isso que ele tem um nome que está acima de todo nome, seja no céu, na terra e debaixo da terra. O número 3 é um número que simboliza completude, ou seja, o número 3 ele representa também a Trindade divina e também representa o homem, né? O homem ele é representado pelo número 3. Então, é o homem em sua completude, espírito, alma e corpo. Sabe, certamente você já viu aí no cursão que nós somos um ser triuno, amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, o número 3 fala do homem. É interessante que o número 3 também nos fala a respeito da família, né? A família completa, ela é o pai, a mãe e o filho. E ela também, o número 3 também nos fala a respeito da ressurreição. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. Amém? Glória a Deus. Então, dando seguimento aqui, o número 4 é um número que representa o mundo ou a criação. Então, só você lembrar, nós temos 4 elementos básicos: a terra, o ar, a água, o fogo. Os 4 ventos, né? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7 que tem anjos que seguram os 4 cantos da terra. Então, só você lembrar: norte, sul, leste, oeste. As 4 estações do ano. Então, tudo isso aponta para esse número que representa o mundo, né? Então, os 4 evangelhos registram a história de Cristo aonde? No mundo. Então, esse é o significado do número 4, ok? O número 5 é um número incompleto. Por quê? Porque fala da responsabilidade do homem diante de Deus. E o exemplo mais claro para nós é o que a Bíblia nos mostra aqui em Mateus, no capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, nós temos a parábola das virgens. E lá você vai ver que haviam 5 virgens prudentes e 5 virgens que eram nécias. Ou seja, a questão de ser nécio e de ser prudente está ligado intimamente à responsabilidade do homem. Então, o 5º reino será o reino de Cristo. Para entrar nele, temos que assumir o compromisso e responsabilidade.
Então, esse quinto reino, que é o reino quando Cristo vier estabelecer aqui na terra, vão participar do seu governo, vão governar com Cristo somente aqueles que estiveram obras. Está intimamente relacionado ao quê? Ao compromisso e responsabilidade. Então esse é o significado do número 5. O número 6, olha só, é o número do diabo. Então quando você aprender aqui, nós falamos sobre o anticristo, você vai ver que ele tem um número que o representa, que é o 666. O número 6, ele representa a rebeldia e representa também o homem, a sua criação, porque o homem foi criado no sexto dia, ok? Então, tudo que diz respeito ao número 6 está ligado ao homem e está ligado também à obra do diabo. O número 7 é o número da perfeição no tempo, ou seja, no intervalo de tempo é algo que significa perfeição. Então, o sábado é o número 7, se você lembrar, Deus criou o homem no sexto dia e no sétimo ele descansou. Então, o primeiro dia, que também é o oitavo, que é o recomeço, é o domingo. O sétimo dia é o sábado. Então, isso nos fala de um tempo perfeito. Enoque é o sétimo depois de Adão. Então, a Bíblia diz que Enoque ele foi o quê? Transladado. Jacó serviu Labão por 7 anos, ou seja, um período de tempo perfeito. Lembra dessa história? Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E aí, o Labão, que era o sogro dele, mentiu para ele e deu a Lia, que era a irmã mais velha, para casar. E a Bíblia diz então que Jacó trabalhou mais 7 anos então para casar com Raquel. E aí eu quero dar uma dica para você, não sei se tem algum das irmãs aqui que são solteiras aqui, mas case-se com um homem que está disposto a trabalhar 14 anos por você. Você sabe, particularmente eu gosto muito dessa ilustração, sabe por quê? Porque olha só, Jacó, ele amava tanto a Raquel que ele se dispôs. E a Bíblia diz, irmão, se você ler essa história eu acho maravilhosa, ele diz que ele trabalhou 14 anos como se fosse 7 dias. Você viu o tamanho paixão que esse homem tinha por aquela mulher. Então, irmãs aí que estiver solteira, quando você for casar, case com um homem que está apaixonado, amém? Então, o número 7 significa isso, significa algo completo. Então, nós vamos ver, por exemplo, que o candelabro, que representa a igreja, ele tinha 7 lâmpadas. Então, isso nos fala de perfeição. Você vai ver que as cartas às igrejas são 7 igrejas do Apocalipse, que simbolizam o que? A totalidade das igrejas. Então, esse é o significado do número 7, ou seja, completude, perfeição no tempo, ok? O número 8, como eu disse, é o número da ressurreição, do recomeço. É o primeiro dia da semana, é o primeiro e o último. Então o número 8 sempre fala de recomeço, né? Davi, ele era o 8º filho. O leproso, ele era purificado ao 8º dia. Então quando alguém tinha lepra, você sabe, a lepra era uma doença. E aqui no Ocidente a gente conhece como hanseníase, né? Onde a pessoa ia perdendo parte dos membros. E uma vez que aquela pessoa era purificada, ela tinha que ficar por 8 dias. Ela ficava 7 dias isolada e no 8º dia ela tinha que se apresentar ao sacerdote para saber se ela havia sido curada ou não. Então isso nos fala de recomeço, ok? O número 9 não tem nenhum significado específico na palavra de Deus. E o número 10 é o número da perfeição em relação ao mundo, né? Então é o número 5 que fala da responsabilidade 2 vezes. Ou seja, isso mostra a nossa total responsabilidade diante de Deus. Então, se o número 5 simboliza a responsabilidade do homem, o número 10, ele representa essa responsabilidade diante de Deus. Por isso que são 10 virgens, por isso que foram 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. Então, tudo isso mostra esse significado da perfeição em relação ao mundo, né? O número 11 também, ele não tem um significado muito claro para nós na palavra de Deus, mas o número 12 tem. Porque olha só, o número 12, ele tem o mesmo significado do 7, que é perfeição e completude. Só que a diferença é que o 12 é para a eternidade. Então tudo aquilo que é eterno, e você vai ver que, por exemplo, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, é um edifício que tudo nela é 12.
Então são 12 portas que vai ter, são 12 pedras que vai ter. Então tudo isso nos fala da eternidade, né? A Bíblia fala sobre 12 legiões de anjos. Apocalipse fala o número 12 na Nova Jerusalém, que dura para toda eternidade. Então tudo aquilo que for 12 na palavra de Deus, você vai entender que é algo para eternidade. Pastor, quando que eu vou usar, quando que eu vou precisar entender esses números? Os irmãos vão perceber que no decorrer que a gente for lendo o Apocalipse, estudando o Apocalipse, há muitas referências a respeito de números. Então, igual eu disse para você, o anticristo, por exemplo, ele é representado por uma besta que tem 10 chifres. O que é o número 10? Vamos voltar aqui. Então, o número 10 nos fala de algo completo, ou seja, ele tem poder, pleno poder. Então, as nações vão dar poder ao anticristo, um poder que ele vai ter uma influência mundial. Então, à medida que nós formos lendo, a gente vai voltando aqui nos significados e vai trazendo para você com mais clareza como que a gente interpreta o significado desses números na palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Então o ritmo tá bom, os irmãos? Então tá bom, glória a Deus. Agora, eu vou mostrar para você aqui, para a gente encerrar esse primeiro slide aqui, eu vou te mostrar uma linha do tempo, com os principais eventos. Obviamente, nós vamos entrar muito mais profundo nesses eventos, e nós vamos depois ampliar, você vai ver o tamanho que essa linha do tempo vai ficar, onde a gente vai mostrar para você cada um dos fatos que vão acontecer. Então, nessa linha do tempo, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é essa linha do tempo tomando por base a atualidade desse momento hoje até o final, que nós chamamos de eternidade, que é o fim ali de todas as coisas, que vai ser a eternidade com o Senhor. Então hoje, quando alguém morre, então a gente começa falando dos mortos, eles vão para um lugar chamado Hades. O Hades, ele é dividido em duas partes. Quantas partes, irmãos? Duas partes. Uma parte é chamada de paraíso, ou seio de Abraão. Quem que está lá no paraíso? No paraíso estão todos os cristãos, todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Então, imagine que a melhor representação que eu posso te dar a respeito do Hades é como está aqui na imagem. O Hades é um local. A Bíblia não especifica muito essa localidade, se é no centro da terra ou se é no espaço. A Bíblia não diz muito claro aonde que é. Só que a Bíblia nos dá alguns indícios. Então, o Hades, ele tem essas divisões. Então, uma divisão é chamada de paraíso ou seio de Abraão, é onde todo cristão está. E a outra parte é chamada de inferno. Inferno é o local onde todos os ímpios, todos aqueles que já partiram, obviamente, porque aqui nós estamos falando de mortos, eles estão lá. Então, todos os ímpios da história que não entregaram a vida para Jesus, eles estão num lugar chamado inferno, que não é o fim de todas as coisas. Ok? Você vai ver depois que essas pessoas que estão no inferno, elas vão ressuscitar no final do milênio, lá para o tribunal do trono branco, que é o último julgamento. Lembra que eu falei, nós temos 3 julgamentos? Eu comecei falando e depois não terminei. É o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o tribunal do trono branco, que é onde todos os ímpios serão julgados e condenados. Ok? Então, essa é o que a palavra de Deus nos mostra em realidade em relação a isso. Se você lembrar lá no Evangelho de João, Jesus contou uma história, não era uma parábola, é uma história do rico e o Lázaro. E a Bíblia então diz que o Lázaro, o mendigo, morreu e foi para onde? Foi para o seio de Abraão, ele foi para o paraíso. E a Bíblia diz que Lázaro foi para o paraíso e que o rico, que não diz o nome, ele foi para o inferno. E a história, Jesus narrando essa história, ele diz que havia um abismo entre o paraíso e o inferno. E lá no inferno, o rico, ele clamou a Abraão. Ele clamava: pai Abraão, me deixa aí onde está Lázaro. E o que Abraão diz a ele? Ele falou: olha, você não pode. Há um abismo que foi colocado entre vocês e nós. Aqueles que estão no paraíso não podem ir para o inferno, e aqueles que estão no inferno não podem vir para cá. Ou seja, por isso que esse ensino é muito importante para você lembrar de algo. A Bíblia diz de maneira clara para nós que ao homem foi dado morrer uma única vez. Depois disso vem o julgamento. Então presta atenção. Por que esse ensino foi nos dado? Para combater uma heresia que é chamada de reencarnação.
Então existem algumas seitas, existem algumas religiões que acreditam que as pessoas morrem. Se ela foi uma pessoa ruim, por exemplo, ela vai morrer e vai renascer de novo, e ela vai ter que pagar pelos seus pecados. Então ela pode ser que ela veio um ser humano, depois ela vai renascer, sei lá, num animal para pagar pelos seus pecados, até ela reencarnar. Então esse é um termo que eles utilizam. Só que esse ensino é frontalmente contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há reencarnação. Uma vez que o homem morreu, se ele morreu em Cristo, ele está onde? No paraíso ou no seio de Abraão. Se ele morreu sem Cristo, ele está no inferno, ok? É bom também lembrar disso. O paraíso não é o reino, ok? O paraíso não é o reino. Por quê? Lembra quando Jesus morreu, foi crucificar 2 ladrões ao seu lado. E só um parênteses. Por que Jesus morreu entre os 2 ladrões? Porque ele tomou o meu e o seu lugar. Aquela cruz era para nós, entendeu? Então Jesus morreu na cruz e ele estava no meio, porque ele é o foco da salvação. Só há salvação por meio de Cristo, amém? Ele tomou o nosso lugar. É como se nós fôssemos ali aquele terceiro ladrão que foi tomado o lugar de Jesus. Então, Jesus diz para ele, teve um que na cruz, ali no leito de morte, ali ele creu em Jesus. E ele falou: Jesus, deixa eu entrar no seu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Então, para você entender, o paraíso ainda não é o reino, ainda não é a eternidade e não é a nova Jerusalém. Então, o que eu posso dizer para você? Que o paraíso é como a antessala para entrar no reino. É lá que aqueles que partiram em Cristo estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, e vocês vão entender, que para o tribunal de Cristo, todos aqueles que estão no paraíso vão ressuscitar para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, onde eles vão participar do tribunal de Cristo. Ok? Então ficou claro em relação aos mortos. Então nós temos aqui, num determinado momento da linha do tempo, a primeira volta do Senhor, que pode acontecer a qualquer momento, que nós chamamos de arrebatamento dos vencedores. Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer hoje, pode acontecer daqui a pouquinho, pode acontecer amanhã. Não há sinais, não há nenhum tipo de evidência a respeito dessa primeira volta, que nós chamamos de arrebatamento dos vencedores. A Bíblia também se refere às primícias, ou seja, a primícia é aquilo que já está maduro e que vai ser colhido primeiro. Então essa é uma analogia que a palavra de Deus faz em relação ao seu povo, que nós somos lavoura de Deus. E a lavoura, ela não amadurece toda ao mesmo tempo. Normalmente uma lavoura, ela amadurece um primeiro momento, e essa primeira parte que amadureceu, ela é colhida primeiro. Isso é chamado de primícias. É também chamado de filho varão. Se você ler Apocalipse capítulo 12, nós temos ali a representação de uma mulher que está vestida de sol, está sobre a lua, e ela tem à luz um filho varão, que é arrebatado para o trono de Deus. E aí tem toda aquela encenação do dragão que está perseguindo. Esse filho varão de Apocalipse capítulo 12 é os vencedores, é aqueles que vão participar dessa primeira volta. Então ficou claro para vocês que essa primeira volta ou arrebatamento dos vencedores pode acontecer em qualquer momento, ok? Depois que acontece o arrebatamento, a Bíblia não é precisa em dizer para nós quanto tempo vai demorar entre o arrebatamento e a manifestação do anticristo. Por quê? O anticristo ele vai se manifestar e ele vai trazer um acordo de paz, principalmente ali com Israel. Então por isso que Israel é sempre importante para nós. Israel, de fato, ele é a figueira, e nós temos que olhar para a figueira. Segundo Mateus capítulo 24, Jesus fala muito a respeito disso. Nós vamos estudar esse texto, que Israel para nós é um sinal. E o anticristo ele vai fazer um acordo de paz com Israel. E aí vai dar início àquilo que nós chamamos da última semana de Daniel. Você sabe, há uma profecia em Daniel, nós vamos ler, vamos estudar bastante essa profecia, que fala a respeito das 70 semanas de Daniel. 69 semanas, que são semanas de ano, e cada ano simboliza 7 anos,
já se cumpriram. Falta apenas uma semana para se cumprir. E é uma semana de 7 anos, que se diz então que é essa última semana de Daniel. Essa semana, ela é dividida em 2 partes. Então a Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer um acordo de paz com Israel. E na metade desse acordo, com 3 anos e meio, a metade de 7 é 3 anos e meio. Ou seja, com 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. Como que ele vai quebrar? Certamente ele vai profanar o templo. Então hoje, para você ter ideia, hoje nós não temos o templo lá em Israel. Então esse templo ele vai precisar ser reconstruído, porque o anticristo vai profanar o templo. Quando o anticristo profanar o templo, o que vai acontecer? Vai dar início à grande tribulação propriamente dito, que seria aqui, esses 3 últimos anos. Então, quando o anticristo, e você vai entender que aqui é o sétimo, o sétimo selo é aberto, começa a grande tribulação aqui, vai ser 3 anos e meio aqui de grande tribulação, onde vai ter todas aquelas trombetas que eu te falei, vai ter a batalha do Armagedon, vai ter a segunda volta de Cristo. Então a segunda volta, ela é no final da grande tribulação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus virá nas nuvens e todo olho verá, ok? Essa é a segunda volta, ou seja, Jesus vai estar nas nuvens e todos os cristãos que não foram arrebatados aqui na primeira volta, e aqueles que estão mortos, eles ressuscitarão para estarem com Cristo nos ares, porque aqui é a segunda volta e onde vai acontecer o tribunal de Cristo. Então, só para mostrar aqui para você, vamos ter a batalha do Armagedon e vamos ter o tribunal de Cristo no final desses 3 anos e meio. Então aqui eu até fiz uma setinha aqui para indicar que aqueles que estão no paraíso, eles vão ressuscitar para estarem no tribunal de Cristo, ok? Então, depois que o Senhor Jesus finaliza o período da grande tribulação, nós temos o Armagedon. No final da batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos e depois começa-se o reino milenar. Então, se você está vendo aqui, eu coloquei milênio, onde o Senhor Jesus vai governar a partir de Jerusalém por 1000 anos aqui na terra. A Bíblia diz que será um reinado de paz e muita prosperidade como nunca houve na terra, ok? Então, tem alguém perguntando aqui como ter acesso ao som da reunião. Tá. Eu estou tentando gravar, irmãos, e vou disponibilizar para vocês também a gravação, tá bom? Estou tentando gravar as aulas aqui, a melhor maneira para disponibilizar para vocês também. Então, depois do reino milenar, deixa eu só voltar para cá. Então, aqui, os crentes vencedores vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. E aqueles crentes que não tiveram obras no tribunal de Cristo, eles serão disciplinados. Então, mais para frente eu vou explicar o que se trata essa disciplina. Mas o mais importante que você precisa entender hoje, o que qualifica você para ser um vencedor, para ser arrebatado, antes de tudo isso aqui acontecer, de toda a manifestação do anticristo, de toda a grande tribulação, é as obras que você está produzindo hoje. O que te qualifica para ser um vencedor é o que você está fazendo hoje. Amém? Lembra que na aula passada nós falamos que as obras acompanham? Então, o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos levar e comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, os vencedores vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos, da qual o Senhor estará reinando aqui na terra. Ok? Aqui, os crentes derrotados serão disciplinados. E no final no final do milênio, a Bíblia diz que haverá Satanás vai ser solto, e aí ele vai ser derrotado definitivamente, porque ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O tribunal do trono branco, onde todos aqueles que estão aqui no inferno, olha só, lembra? Quem está no inferno? Todos os ímpios, aqueles que não aceitaram Jesus. Eles vão para o inferno, e lá no tribunal do trono branco, eles vão ressuscitar e serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então aqui eu passei para você uma linha panorâmica bem resumidinha daquilo que são os acontecimentos
que nós temos aqui em Apocalipse, amém? Então, a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí nós damos início àquilo que nós chamamos de novos céus e nova terra. A nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos ter então a eternidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Então, se você está compreendendo aí, diga um amém aí onde você está e declara isso em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, esse aqui é o ponto que eu queria chegar com você nesse primeiro slide. O que nós vamos ver da agora para frente? Nós vamos já entrar agora nos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Vamos falar sobre a revelação do Senhor Jesus. Vamos falar sobre as 7 cartas às igrejas de Apocalipse. Vamos falar sobre aqueles seres que estão diante do trono de Deus. Você sabe, existem seres que hoje estão diante do trono de Deus. A Bíblia fala sobre os seres viventes. A Bíblia fala sobre os anciões. Então, nós vamos aprender com eles. Vamos falar sobre os 7 selos, as 7 trombetas. Vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos falar sobre as 2 testemunhas que vão testemunhar lá a partir de Jerusalém, no período que o anticristo estiver aqui também. Nós vamos falar sobre o anticristo, o falso profeta, a marca da besta. E, para encerrar, nós vamos falar sobre o milênio e a nova Jerusalém. Então, o que eu quero dizer para você? Prepare-se para dias poderosos. Pela graça de Deus, nós vamos abordar todos esses assuntos aí e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Vou só trocar aqui o meu slide, vou colocar aqui o outro slide aqui para a gente continuar. Deixa eu só abri-lo aqui por um instantinho, fechar. E vamos já começar aqui com esse próximo assunto. Deixa eu voltar aqui só um instantinho. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o nosso outro slide. E nós vamos dar então continuidade aqui ao nosso estudo de Apocalipse, amém? Então, como eu falei para os irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de conclusão. Então, como toda boa história, ele precisa ter um início, um desenvolvimento e uma conclusão. Então aqui nós entendemos que o livro de Gênesis, ele é o começo, é o livro que começa, que conta a história da humanidade. Esse aqui é o começo então da obra. E aqui nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós vimos então que Deus criou o homem dessa maneira para que o homem pudesse representá-lo, para que o homem pudesse ter comunhão com ele. E esse foi o propósito da criação. Nós sabemos também a partir de Gênesis que houve um momento que o diabo entrou na história, Gênesis capítulo 3, e o homem foi tentado e o homem caiu no pecado, ok? A partir daí, então, de Gênesis capítulo 3 até Cristo, até o Evangelho, nós vimos o que? Nós vimos uma dispensação, Deus lidando com os homens. Então nós temos aí a geração de Abraão, temos o começo de Deus com Noé, vemos o começo de Deus com Abraão e a lei sendo estabelecida. Então temos toda a história da redenção. Cristo veio, amém? E Cristo dividiu a história. Então a história é dividida entre antes e depois de Cristo. Opa, perdão, saiu aqui. Isso. Então, nós vimos então que quando Cristo veio, ele dividiu a história. Então a história é dividida entre antes e depois de Cristo. E aí, no livro de Apocalipse, nós temos a conclusão de toda a história da humanidade. Nós sabemos que quando Cristo bradou ali na cruz, está consumado, ou seja, a obra havia sido concluída. Então nós temos o livro de Atos, nós temos ali as epístolas e por fim nós temos o livro de Apocalipse, que é conhecido como Revelação. Então a conclusão que nós vemos que Deus dá nos fazendo rei e sacerdote.
que esse é o propósito de Deus conosco, uma vez que nós somos agora redimidos. Então, um dos objetivos de Apocalipse é mostrar o estabelecimento do reino de Deus, porque você sabe, Jesus veio pregar a respeito desse reino. Então, a pregação de Jesus é: olha, você precisa então se arrepender para que você possa participar do reino. Então, uma vez que Deus estava restaurando todo o direito da terra para o homem, Ele agora está fazendo desse homem então um participante do seu reino. Quando Cristo veio, Ele introduziu o reino de Deus, e esse reino foi expandido, foi aumentado através da igreja. Então, a igreja, ela que está expandindo o reino de Deus. Sabe, quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, que os discípulos estavam lá. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse: olha, eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Aí Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que o Senhor diz para eles: olha, vocês vão receber poder para serem as minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela compartilha daquilo que ela viu e daquela que ela ouviu. E aí foi o que os discípulos fizeram. A partir daí nós temos a história da edificação da igreja. E à medida que a igreja avança, nós estamos também expandindo o reino de Deus. Por um outro lado, o reino de Deus ainda virá. Então, o reino de Deus, ele já está vindo, no sentido que a igreja está estabelecendo, mas haverá um dia que literalmente o Senhor Jesus virá para reinar e governar aqui na terra. Então, o reino de Deus virá também por meio de Cristo e dos seus vencedores, que vão reinar e governar aqui por um período de 1000 anos, que é o que a Bíblia chama do reino milenar. Então, Apocalipse então conclui a história da redenção, da criação à redenção. O homem foi criado para expressar a Deus, para representar a autoridade, sacerdote em santidade. Então, quando nós lemos Apocalipse, nós vamos entender, primeiro, Deus vai concluir a história do propósito dele de criar o homem. Nós vamos entender que em Apocalipse nós temos a redenção completa do homem, a igreja, ou seja, qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel da igreja hoje? Qual será o papel da igreja nos dias da grande tribulação? Nos dias do reino? Qual que vai ser o papel da igreja? Então nós vamos entender isso em Apocalipse. E vamos também compreender o destino final de Satanás, porque precisa ter um final para ele, entendeu? E a Bíblia, na verdade, já adiantei para você que o final do diabo é o lago de fogo e enxofre. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 1. Vamos começar a falar a respeito da revelação do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu disse para você, é importante que você use aí a sua Bíblia, que você possa estar com ela aí durante as aulas. E nós vamos aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Olha o que a Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos, ou seja, a mim e a você, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então aqui no capítulo 1, nós já vamos entender que o propósito de Apocalipse, o primeiro propósito que nós vamos ver de Apocalipse, é a revelação de Cristo. As verdades que foram semeadas ali em Gênesis, sabe, a primeira profecia da palavra de Deus está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando Deus diz à serpente: olha, que o descendente da mulher vai ferir a sua cabeça. Ou seja, o Senhor mesmo já estava profetizando, já estava semeando ali uma verdade da qual Cristo viria para trazer a redenção. Então, os outros livros do Novo Testamento, eles desenvolvem, eles nos mostram a respeito da salvação. As cartas de Paulo, por exemplo, as epístolas gerais, por exemplo, vem tudo para mostrar para nós a respeito da salvação, nos mostrar a respeito dessa identidade nossa que foi restaurada em Cristo. E aqui em Apocalipse nós temos a conclusão máxima. Por quê? Porque Cristo, ele foi profetizado no Velho Testamento. Sabe, todo o Velho Testamento ele aponta para Cristo. Ele vai apontando para Cristo, ok? Ele vai apontando para Cristo. E o que acontece? A partir aqui
de Apocalipse, nós vamos ver a conclusão de cada um desses fatos. E aqui você vai ver Cristo agora, não mais como homem. Você vai ver um Cristo agora que ele foi glorificado. Então, se nos 4 evangelhos nós temos a revelação de Cristo como sendo, você lembra? Os 4 evangelhos, eles mostram vários aspectos de Cristo num ponto diferente. Então, por exemplo, no evangelho de Mateus, nós temos Jesus como o rei, como aquele que veio para governar. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. No evangelho de Lucas, ele é o filho do homem. Então, se você pegar o evangelho de Lucas, você vai ver mais esses traços humanos de Jesus. É o evangelho que mostra Jesus quando criança, ali com 12 anos, fala a respeito da consagração de Jesus, da apresentação de Jesus. Aqui no evangelho de Marcos, ele é o servo. Ele é o servo sofredor, o servo trabalhador. Ou seja, Jesus, ele é Deus, mas ele veio para servir. E ele serviu ao máximo. Ele deu o seu máximo. Amém? Então, aqui no evangelho de João, ele é o filho de Deus, porque ele veio do alto. Então, aqui mostra Jesus, a humanidade de Jesus, vários aspectos de Jesus. Mas Apocalipse vai mostrar Jesus agora glorificado, como é o Cristo glorificado. Amém? Como o primeiro verso diz, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Somente em Apocalipse podemos ver Cristo como sumo sacerdote cuidando das igrejas. Então você vai ver que a visão, muitas das coisas que é narrado aqui em Apocalipse, você vai ver que é uma narração daquilo que João está vendo. Porque foi isso que Jesus disse para ele: olha, vai escrever aquilo que você está vendo e ouvindo. Então você vai ver aqui, Cristo, ele é alguém que está cuidando das igrejas. Ele está caminhando entre os candeeiros, né? O candeeiro, um candelabro, né? De 7 hastes que representa a igreja. Jesus está caminhando, por quê? Porque ele está cuidando. Você vai ver também que aqui ele é o cordeiro que foi morto. Mas por um lado também ele é o leão da tribo de Judá. Você vai ver que aqui Cristo, ele tem 7 olhos. Olha só, por que 7? Lembra, o número 7 nos fala de completude. Então, Jesus tem 7 olhos. Por quê? Porque ele consegue ver todas as coisas. Ele consegue ter uma visão completa de tudo. Você vai ver que ele também tem uma espada afiada que sai da sua boca. Então, só que em Apocalipse, queridos, nós temos 26 descrições a respeito do Senhor Jesus. Então, vou citar para você aqui, mas no decorrer da leitura você vai ver cada uma delas. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1, ele é Jesus Cristo, ou seja, ele é o Senhor, ele é o nosso Redentor, ele é o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Aqui já em Apocalipse no verso 5 e no capítulo 3, verso 14, ele é também chamado de a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Eu fiquei meditando nisso hoje, estou lendo Apocalipse juntamente com você novamente, e eu fiquei meditando nisso. Por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque eu fiquei pensando, você sabe, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Se você for ver outros exemplos da palavra de Deus, tiveram homens que ressuscitaram, sim ou não? Só que todos eles morreram de novo. Se você for ver, por exemplo, aquele que ressuscitou, que o morto que foi lançado na cova de Eliseu e ressuscitou, ele morreu de novo. Lázaro, por exemplo, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Então ele é o primogênito entre os mortos, por quê? Porque ele ressuscitou e ele está vivo. Amém? Jesus ressuscitou e está vivo. A Bíblia diz também no verso 5 que ele é o soberano rei, soberano dos reis da terra. Ele é o Senhor dos senhores. Amém, meus irmãos? Ele é o Filho de Deus. Sabe, eu não sei você, querido, mas só de mencionar, só de falar essas descrições a respeito do Senhor Jesus, meu coração já enche de unção, já me enche de alegria. Sabe, ele é o Filho do homem, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é aquele que vive, ele é o Filho de Deus, ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é o amém, ele é a origem da criação de Deus, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o cordeiro de Deus, ele é o fiel, ele é a palavra de Deus,
Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele também é o esposo. Sabe, nós somos a noiva, ele é o esposo. Ele é a lâmpada. Ele é o outro anjo, né? Você vai ver que a Bíblia, às vezes a Bíblia faz referência para mostrar a respeito do Senhor Jesus como sendo outro anjo. Esse aqui eu gosto. No verso capítulo 22, a Bíblia diz que ele é a estrela da manhã. Aleluia. Ele é a brilhante estrela da manhã. Amém? No verso 2, olha o que a Bíblia diz: a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado, lembra, bem-aventurado significa feliz, macários, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, se por um lado, Apocalipse, nós temos a revelação de Cristo, por um outro aspecto, nós temos também o testemunho de Cristo, que é a igreja. O que representa a Cristo hoje aqui na terra, irmãos? A igreja videira aí no país de Angola, em Benguela, em Luanda, e eu vou prender nas outras cidades também em nome de Jesus. Então olha só, a Bíblia diz que a igreja, na palavra de Deus aqui em Apocalipse, ela é representada pelo candelabro. O candelabro, o quanto isso é precioso, irmãos. O candelabro, ele existe para quê? Depois eu vou te mostrar uma imagem aqui de um candelabro. O candelabro ele era um móvel que tinha lá no tabernáculo e tinha também aqui no templo, certamente também tinha. Então, olha só, esse candelabro ele servia para quê? Para sustentar a luz. Presta atenção, o candelabro ele é incapaz de ter luz própria. O candelabro, ele é como se fosse a lua. Você sabe, a lua, ela não tem luz própria. Sim ou não? O que isso quer dizer? Onde eu quero chegar com isso? Que a igreja, ela está aqui para manifestar, para sustentar a luz que é Cristo. Cristo é o sol da justiça, meu irmão. E assim como a lua, nós estamos aqui para refletir a glória dele, para sustentar a glória dele, sabe? Deus é a luz e o cordeiro é a lâmpada. Agora sabemos que a igreja é o candelabro que sustenta a lâmpada. Amém? A lâmpada é Cristo, a luz é o próprio Deus, a sua glória. E nós estamos aqui nessa terra, irmãos. Ainda estamos aqui, porque um dia seremos tirados daqui, amém? Seremos arrebatados, estaremos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos luz para esse mundo. Eu vou dizer algo para você, queridos irmãos. Você sabe, a Terra, esse planeta só não está pior porque a igreja ainda está aqui. Principalmente porque os vencedores estão aqui, estão fazendo a diferença. Porque no dia que os vencedores forem tirados, queridos, acredite, vai de mal a pior. Amém? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão colocando amém aqui nos comentários, eu estou lendo, glória a Deus. Então, olha só. Os candelabros, eles tinham as seguintes características. Então o candelabro ele era algo que era feito todo de ouro. E na tipologia bíblica, os metais, eles têm significado. Então, você sabe, quando a Bíblia fala de ouro, de prata, de bronze, tudo isso tem significado. Na tipologia bíblica, o ouro, ele simboliza o quê? A natureza de Deus, a divindade, a glória de Deus. Então o candelabro, ele era todo de ouro. Por quê? Porque aponta para a glória de Deus. Esses candelabros estão resplandecendo no meio das trevas desse mundo. Então, olha só que poderoso isso. Cada igreja local, cada célula é um pontinho de luz que está iluminando esse mundo, que está em trevas. A verdade é essa. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. E nós estamos aqui para ser luz. Por fim, este candelabro era basicamente iguais. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, ele torna semelhante a muitos. Tentar ser diferente, na verdade, muitas vezes é só vaidade. Então, o que isso quer dizer? Que quando o Espírito move,
Eu me lembro, assim, nunca tive a oportunidade de poder viajar para outros países, mas ouvindo aqui o pastor Luiz, os irmãos que já viajaram, eles disseram o quanto é interessante. Você vai às vezes numa igreja e os irmãos estão orando em línguas estranhas, mover de Deus ali, você percebe que é a mesma coisa. Os irmãos aí da Angola oram da mesma maneira que nós oramos aqui, que oram da mesma maneira que nos Estados Unidos, na África, em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é o Espírito que move. Sabe? A igreja, ela só é gloriosa porque ela tem a Cristo. Se uma igreja não tem Cristo, meu irmão, é meramente uma placa de igreja. Por isso que nós temos que orar pelo mover de Deus. Por isso nós precisamos orar por ser uma igreja viva, cheia do poder, cheia da unção, que expressa a Cristo. Sabe, a sua célula é assim, querido. A sua célula precisa ser assim. A sua célula é um luzeiro no meio desse mundo caído. Amém, meu irmão? Continuando, a Bíblia fala que também aqui algumas figuras da igreja, né? A Bíblia mostra que a igreja ela é representada por algumas coisas, como por exemplo Apocalipse capítulo 7 verso 9. A Bíblia diz, só um instantinho, queridos. A Bíblia diz que a igreja ela é como uma grande multidão. Aqui Apocalipse capítulo 7 no verso 9, nós vamos ver a multidão dos vencedores entrando no céu. Você vai ver que esse aqui é um momento solene. Isso aqui ainda vai acontecer, isso não aconteceu. Quando nós vencedores estivermos entrando aqui no céu, diante do trono de Deus, é essa grande multidão que a Bíblia está trazendo a revelação aqui para nós. A Bíblia diz também que, Apocalipse capítulo 12, que essa mulher com filho varão, ela representa a totalidade do povo de Deus. Quem que é o povo de Deus? Jamais esqueça isso. O povo de Deus é a igreja e os judeus. Ok? A mulher então do capítulo 12 representa todo o povo de Deus. O filho varão é a parte mais madura. Ou seja, varão é porque o filho varão é aquele que veio primeiro e nos fala dos vencedores. Assim, quando a mulher der à luz esse filho varão, sabe, haverá então esse filho que vai ser arrebatado até o trono de Deus. Então, da mesma maneira, dentro da igreja existem crentes que são vencedores, da mesma maneira que infelizmente alguns crentes que estão aí amortecidos, alguns crentes que estão embriagados com as coisas desse mundo, são crentes, são salvos, mas infelizmente não estão sendo vencedores. Aí tem alguém já me chamou, o pastor Nelson está me chamando para ir para Angola. Amém, pastor, eu vou mesmo. Vai ser um prazer, imagine eu chegando aí. Vai ser uma bênção. Então, olha só, queridos. Isso aqui são representações da igreja. A Bíblia diz também dos vencedores, aqui em Apocalipse capítulo 14, que a igreja é a lavoura. E eu já adiantei um pouco para você. Uma lavoura, ela amadurece aos poucos. Existe uma parte da lavoura que amadurece primeiro. Essa parte que amadurece primeiro é que será as primícias, que serão arrebatadas. Então, a parte da lavoura que amadurecer primeiro é chamada de primícias. As primícias serão arrebatadas para Sião, que é ali antes da grande tribulação. Então, Apocalipse capítulo 14, nós vamos ver a respeito disso. No Velho Testamento, as primícias não eram levadas para os celeiros, mas levadas para o templo. Olha só que precioso isso. Em Êxodo capítulo 23, havia uma lei que dizia que quando houvesse ali a colheita, os primeiros frutos não eram para os celeiros, mas era para ser levado para o templo, para uso do templo, amém? Para o uso dos sacerdotes. A messe ou a ceifa, que é outro nome também, é o resto da colheita que foi amadurecida. Então, como é que você deve entender isso? Então, imagina, a igreja local é uma lavoura. Quando acontecer um arrebatamento, uma parte da igreja vai ser tirada. Isso nós chamamos de primícias. São aqueles irmãos mais maduros, são aqueles irmãos que estão fazendo a vontade de Deus, são os irmãos que estão multiplicando a graça, são irmãos que não enterraram o talento. Eles serão arrebatados. Os demais irmãos que ficarem nessa igreja, eles vão passar pela grande tribulação. E o passar pela grande tribulação é a maneira de Deus de amadurecer o restante da lavoura. Entendeu? Então você vai entender isso de maneira mais clara um pouco mais para frente. A igreja, uma parte da igreja vai ser arrebatada e a outra parte que ficar aqui, ela vai passar pela grande tribulação para ser
tratada, para ser amadurecida. Porque olha só, imagina o seguinte exemplo: tem um irmão aí na igreja que não quer muito compromisso, você desafia ele para liderar, ele não quer liderar, ele não quer envolver, ele não quer se envolver na obra do Senhor. Acontece o arrebatamento. Como que você acha que esse irmão vai ficar? Imagina, vou colocar o seu exemplo e vou me colocar. Imagina se Deus o livre a gente ficar aqui, a gente não ser arrebentado. Você acha que a gente vai orar muito ou pouco? Você acha que a gente vai pregar o evangelho muito ou pouco? Porque olha só, a partir do momento que aconteceu o arrebatamento, começou a grande tribulação, a Bíblia já diz claramente para nós: será 3 anos e meio de grande tribulação. Como é que você acha que os crentes vai viver aqui? Irmãos, vai ser o maior avivamento da história. Aqueles crentes que estão aqui relaxados hoje, que porventura ficarem aqui, meus irmãos, eles vão pregar o evangelho como nunca, eles vão servir como nunca. Por quê? Porque eles sabem, Jesus está voltando. Agora, o que eu quero dizer para você? Como nós não sabemos quando será o arrebatamento, querido, o tempo é hoje. É hoje, é o tempo que se chama hoje, é o tempo da oportunidade. Esse é o nosso tempo. Lembra que eu disse para você na aula passada? É esse tempo que se chama hoje que nós temos a oportunidade de ser um vencedor. Então, querido, seja parte das primícias. Então, temos uma pergunta aqui: pastor, podemos dizer então que os crentes irão passar por 2 disciplinas, uma na grande tribulação e outra no milênio? Então, olha só, é uma boa pergunta. Vou adiantar um pouquinho, mas vou te responder. Então, presta atenção: os crentes que estiverem vivos aqui, passarem pela grande tribulação, a Bíblia considera ele como vencedores. Serão os vencedores da grande tribulação. Então eles terão a oportunidade de reinar com Cristo. Então quem que vai ser disciplinado, pastor? Aqueles que porventura morreram. Então aqueles crentes que morreram e não tiveram obras, lá no tribunal de Cristo eles vão ser ressuscitados e lá eles vão ser julgados. E como eles não têm obras, eles serão disciplinados. Entendeu? Então fica claro para vocês em relação a essa distinção. Então ele não vai ser disciplinado 2 vezes. Aquele que passar pela grande tribulação, quando ele for arrebatado, ele já vai ser um vencedor, porque passou pela grande tribulação. O ladrão que foi para o paraíso, por exemplo. Então, ótimo exemplo. O ladrão que foi para o paraíso, ele vai ter oportunidade de ser um vencedor? Não. Por quê? Porque ele não teve obras. Ele foi salvo, amém? Só que ele vai reinar? Não. Por quê? Porque não teve obras, não teve tempo. Como diz o outro, foi salvo na bacia das almas, ali no último momento. Ele não tem obras. Então, nesse caso, pelo milênio, ele vai passar pela disciplina. Amém? Então, continuando. Outra analogia que a palavra do Senhor diz: os vencedores sobre a besta. Aqueles que ficarem, olha, que eu estava acabando de dizer, aqueles que ficarem para a grande tribulação terão necessariamente se tornarem vencedores, porque terão que vencer a marca da besta. Terão que vencer a besta e a sua marca. Então, durante a grande tribulação, os cristãos serão perseguidos. E muitos cristãos serão mortos, do tipo, ou você aceita a marca da besta ou você vai morrer. Você sabe, há pouco tempo atrás, aí próximo de vocês aí, né? Nós tínhamos aí no Oriente Médio, nós tínhamos aí o ISIS, né? Que matavam cristãos. Os caras não negavam a Cristo, eles morriam. Então o anticristo vai fazer esse tipo de perseguição. Então todos aqueles que passarem pela grande tribulação e não aceitarem a marca da besta, então esse é um critério. Todo crente que nasceu de novo, ele não vai aceitar a marca da besta. Por mais que ele seja perseguido, ele não vai aceitar. Se ele aceitar a marca da besta, significa que ele não nasceu de novo, ou seja, ele não era salvo. Isso é algo importante dizer para os irmãos. O fato de você frequentar uma igreja, frequentar a célula, significa que você é salvo? Não. O que garante a salvação? Se você creu em Jesus. A Bíblia diz em João 12: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, quem creu em Jesus é que é salvo. O fato de frequentar a igreja significa que é salvo? Não. Então acredite, na grande tribulação, muitas dessas coisas serão checadas daqueles que ficarem aqui. Amém? Apocalipse capítulo 19, a igreja também é conhecida como a noiva. No final, a noiva estará ataviada e vestida de linho finíssimo, pronta para as bodas do Cordeiro.
A Bíblia diz também que a igreja é um exército, amém? Nós somos um exército poderoso. No final desta era, o anticristo juntará um exército, e aí, adiantando, né? O anticristo vai levantar um exército para pelejar contra o povo de Deus, pelejar contra o Senhor Jesus. Você vai ver que a última batalha, ele vai regimentar um exército de 200 milhões que vão marchar até Jerusalém para lutar contra o Senhor. Você vai ver que a batalha do Armagedon, por exemplo, é o anticristo levantando um exército para tentar destruir o Senhor Jesus. E a igreja hoje já é um exército. A Bíblia diz que o Senhor vai vencê-los com o sopro da sua boca. Então não existe, né, assim, talvez a gente já viu em desenhos ou mesmo ilustrações, tipo aquela batalha de Deus contra o diabo. Irmãos, isso não existe, sabe? Não existe uma batalha corpórea entre Deus e o diabo, Jesus e o diabo, porque, sabe, seria até injusto com o diabo, porque o Senhor é infinitamente mais poderoso. Por isso que a Bíblia diz que é só com o sopro o Senhor vai destruir os exércitos, amém? Nosso Deus é poderoso, amém, meu irmão? Onde você está aí, diga: Deus é poderoso, o Senhor Jesus é poderoso, amém? Olha só, outra representação que a Bíblia nos chama de Nova Jerusalém. O testemunho final de Jesus será a Nova Jerusalém. Ela será a consumação final do propósito de Deus e será composta de todos os redimidos do Senhor. Então, o que é todos os redimidos? São aqueles que foram arrebatados, reinaram com Cristo, e todos os crentes. No final do milênio, querido, não haverá mais essa questão de vencedor ou derrotado, ou crente que reinou, crente que não reinou. No final do milênio, todos seremos tal qual Ele é e vamos para a eternidade juntos. Amém? Lembre então, a recompensa do arrebatamento é reinar com Cristo durante os 1000 anos. Amém? Continuando. A dedicatória às igrejas. Então, lendo a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, verso 4. Então, olha só, aqui nós já falamos a respeito da revelação de Jesus. Nós falamos que o Senhor deu uma direção para João, para que João escrevesse e agora anotasse tudo aquilo que vai ser narrado da história de Apocalipse. E ele diz, olha, verso 4: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Olha só, aqui tem uma descrição maravilhosa de Jesus, né? Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, então aqui o Senhor está dizendo para João: João, anota as coisas que eu vou dizer, as coisas que você vai ver, e endereça as igrejas da Ásia. Então, primeiro, essa carta é dedicada pela parte de Deus, ou seja, aquele que era, que é e que sempre será. É uma carta também vindo a partir dos 7 espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 espíritos, viu, irmãos? Isso nós chamamos da manifestação. Depois eu vou ler mais para frente para vocês um texto que fala a respeito desses espíritos, desse espírito, da manifestação do Espírito de Deus. E também da parte de Jesus, ou seja, é Deus Pai, o Senhor Jesus, que está enviando essas cartas às igrejas, da qual João está redigindo. E aqui fala algumas descrições do Senhor. Ele é a fiel testemunha. Por que é importante entender que Ele é a fiel? Por que Ele é fiel? Porque sobre Ele não há sombra de dúvida, não há dualidade, ou seja, Ele é sempre a mesma coisa, Ele é imutável, por isso que Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele é digno de confiança, por isso Ele é fiel. Ele é fiel por quê? Porque tudo aquilo que Ele diz é verdade, e nenhuma das suas palavras cairá por terra. Ele é o primogênito dentre os mortos. Então, já expliquei isso para você. Ele é o soberano dos reis da terra. Então, a Bíblia diz que há reis sobre a terra. Há pessoas que governam, há pessoas que foram investidas de autoridade. Mas o Senhor é o soberano. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Então, se nós compararmos aqui o verso 8, olha só o
que a Bíblia diz no verso 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então olha que interessante, mais uma vez, aqui nós estamos provando, aqui nesses pequenos versículos aqui, que Jesus é Deus. Por quê? Porque é a mesma referência. Se compararmos o verso 8, veremos que Jesus é Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo está dizendo, olha, eu sou o Alfa e o Ômega. E aqui no verso 8, quem está dizendo é o Deus Pai, é o Deus Criador. Ele diz, Deus Pai dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Assim diz o Senhor Deus. Então mais um versículo que comprova que Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, é plenamente Deus, amém? Está claro isso para nós. Então ele diz, eis que vem com as nuvens. E aí nós precisamos destacar e dar uma ênfase agora a respeito desses dois aspectos da volta de Jesus. Então fala assim comigo, onde você está, fala, a volta de Jesus tem dois aspectos, amém? Então, dois aspectos. Qual que é o primeiro aspecto? Nós chamamos de aspecto secreto. A Bíblia diz que esse aspecto secreto, a Bíblia diz que ele virá como ladrão. Você sabe uma particularidade do ladrão? Ele não avisa quando vem. Esse que é o problema, né? Então, não sei se vocês já tiveram aí o desprazer de ter a sua casa arrombada. Alguns anos atrás, na casa que eu morava, infelizmente entraram ladrão. E eles nem avisaram que iria, entendeu? Então, estou brincando aqui com algo que foi uma chateação para mostrar para você que esse primeiro aspecto da volta de Jesus aponta para o arrebatamento. Por quê? Porque não há hora, não há aviso prévio. Sabe, o ladrão, quando ele vai roubar alguém, ele não manda, ó, sai de casa amanhã porque amanhã eu vou roubar sua casa. Não. Ou seja, ele vem quando menos está se esperando. E a segunda volta, nós chamamos de volta às claras. E a Bíblia chama isso a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, esse primeiro aspecto, a volta secreta, nós chamamos de arrebatamento dos crentes vencedores. Ok? Então, o que acontece nesse aspecto secreto? Primeiro, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Então, Apocalipse 3 e Apocalipse 16:15 fala que Cristo virá como ladrão. Quando ele vier como ladrão, então imagina só, quando um ladrão vai na casa de alguém, o que ele está buscando? Aquilo que tem valor, sim ou não? É aquilo que é mais valioso, aquilo que tem mais valor para ele. Ou seja, o Senhor Jesus vem como ladrão para ele pegar aquilo que é mais valioso, que nesse caso aponta para os vencedores, aqueles que estão maduros e prontos para estarem com ele. Há uma hora que é desconhecida, então nenhum ladrão avisa de antemão que hora que vai. Mateus capítulo 24, verso 36. Então, se você pode, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24, no verso 36. Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo, olha só, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, nem o próprio Senhor Jesus sabe quando acontecerá o arrebatamento. Então, precisa ficar claro para você. O arrebatamento, não há sinais do arrebatamento. Pode acontecer a qualquer instante. Diferentemente da segunda vinda, que agora você vai entender, o arrebatamento não tem sinais, ok? Verso 42 aqui de Mateus 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Percebe aqui então? Jesus está dizendo, olha, você tem que ficar vigilante, atento, porque por mais que não exista sinais, por mais que não exista evidências de quando vai acontecer, o fato de você estar vigilante é o que vai capacitar você a poder participar do arrebatamento. O que é estar vigilante? Essa é uma boa pergunta. Estar vigilante é estar atento àquilo que o Senhor está movendo, é estar atento ao Espírito,
é uma vida de oração, uma vida de meditação, de leitura da palavra, porque a esses, é interessante, tem um texto da palavra de Deus, eu não me lembro a referência, mas eu me recordo agora, que a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus fará na terra, Ele vai comunicar aos seus profetas. Então, acredite em mim, em algum momento, quando você está apercebido no seu espírito, vai acontecer o arrebatamento. Então, por isso que ele diz, olha, esteja vigilante, esteja atento às coisas. Então, depois nós vamos estudar melhor em Mateus 24, você vai ver que a Bíblia diz, por exemplo, que a volta do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Como que era nos dias de Noé? Vamos lembrar, a Bíblia diz que... Deixa eu achar esse versículo aqui. Aqui Mateus 24, aqui ó, no verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, verso 38, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha o que as pessoas estavam fazendo: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Ou seja, as pessoas estavam vivendo a sua vida, como se diz, nos seus próprios prazeres, fazendo coisas da carne, não estavam apercebidas, e quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Começou o dilúvio. Vai ser assim. O entrar na arca nesse aspecto aqui para nós é o arrebatamento. Amém? Então, quando aconteceu o arrebatamento, acredite, pouco tempo depois já vai ter o anticristo, já vai começar a grande tribulação. Então vai ser nesses dias, onde as pessoas estão regaladas nas coisas desse mundo, estão embriagadas com as coisas desse mundo, acontecerá o arrebatamento. Qual que é o grande problema? É que no meio da igreja pode haver alguns irmãos que estão embriagados com as coisas desse mundo. E uma vez que você está embriagado, o que é estar embriagado? Né? Vamos meditar nisso. É quando, por exemplo, as coisas do mundo, e quando eu falo isso, não estou dizendo coisas pecaminosas, são coisas que são lícitas, mas às vezes as pessoas estão muito mais apegadas às coisas desse mundo do que às coisas do Senhor. Vou te dar uma ilustração. Você sabe, interessante, se você já foi numa fazenda aí de trigo, o trigo, quando ele está maduro, ele tem uma particularidade, quando ele já está pronto para ser colhido. Você sabe, o trigo ele tem um pendão. Só para você entender, quando o trigo está maduro, o pendão do trigo ele se dobra, ele se curva, ele faz assim, ó. E as raízes aqui do trigo, ele se solta da terra, ou seja, facilmente ele é arrancado, ele é facilmente retirado daqui. Quando o trigo ainda está verde, primeiro, a haste dele está para cima e a sua raiz está muito apegada ao solo. Então, por que eu estou te dando essa ilustração? Nós precisamos ser como esse trigo que está maduro. Primeiro, alguém que se curva, alguém quebrantado, alguém sensível no espírito. E alguém que está desprendido, as suas raízes estão desprendidas das coisas desse mundo. Só uma particularidade, eu me lembro, quando eu fiz essa matéria no seminário, eu estudei com o pastor Luiz Rigonato. E ele falando, quantos ficariam felizes com a volta de Jesus e tal. E ali eu falei, olha pastor, eu amo o meu Senhor, eu quero muito que Ele volte. Mas eu gostaria que a minha família se convertesse primeiro. Achando assim, né, que estou dando uma resposta muito piedosa, né. Ele falou assim, pois é, então você não pode participar do arrebatamento. Falar, misericórdia, como assim? Ele falou, pois é, se você ama mais as coisas dessa vida, sua família, e ele disse, porque a Bíblia também, o Senhor Jesus que diz, aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno de mim. Ou seja, às vezes tem pessoa, não, eu quero casar primeiro, eu quero ganhar dinheiro primeiro, depois Jesus volta, eu quero fazer uma faculdade primeiro, eu quero me formar, eu quero ter, sabe, nada de errado, essas coisas são lícitas, prosperar é lícito, mas se seu coração, se a sua vida está apegada às coisas desse mundo, dificilmente você vai ser arrancado daqui, sabe, que eu e você sejamos como esse trigo que está ali se dobrando, né? O pastor Nelson colocou aqui Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aleluia. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Por isso nós precisamos estar sensíveis às coisas do Espírito.
Amém? Então, em relação a esse primeiro aspecto, como eu disse para você, ele virá como ladrão, é uma hora desconhecida. Ele vem para quê? Para buscar os vencedores. Apocalipse capítulo 12, que fala a respeito do filho varão, esse filho varão que vai ser arrebatado para o trono é o vencedor. Ele é também a recompensa dos crentes vigilantes, como nós lemos aqui em Mateus 24. Apocalipse 2, 28 diz que ele virá como a estrela da manhã. Esse é outro ponto importante. Você sabe, a estrela da manhã é como aquela primeira estrela que aparece ao amanhecer. Então, se você acordar pela manhã, a primeira estrela que você vê no céu, ela obviamente ela nasce juntamente com o céu, com o sol, ela aparece, é a volta de Jesus. O que isso quer dizer para nós? Que certamente o Senhor vai voltar pela manhã e só aqueles que estiverem acordados que verão o arrebatamento acontecer. Estar acordado significa estar atento, vigilante. Nós veremos, então olha só, diz que o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus. Nós veremos mais tarde que esse filho então se trata dos vencedores e ele virá, o Senhor Jesus diz em Malaquias 4:2, que ele virá como o sol. Esse vir como o sol é diferente de vir como a estrela da manhã. Então entenda essas duas referências. Apocalipse 2:28 ele vem como a estrela da manhã porque fala do arrebatamento. Aqueles que estiverem acordados, vigilantes para ver a estrela da manhã, eles serão arrebatados. Mas lá em Malaquias diz que ele vem como o sol. E esse sol é como o sol ao meio-dia. Você sabe, o sol ao meio-dia na palavra de Deus sempre mostra aquele momento de maior calor, maior aflição, que representa o quê? O final da grande tribulação. Ou seja, se você não vê a estrela da manhã, você vai vê-lo como o sol ao meio-dia. Porque esse é o segundo aspecto, que ele virá nas nuvens, ok? Vai ser no calor da tribulação, vai ser no calor como se diz, da perseguição, mas ele virá também para aqueles que porventura ficarem aqui. A respeito do sol, não precisamos fazer coisa alguma. Então, para eu ver a estrela da manhã, eu preciso acordar cedo, eu preciso disciplinar o meu corpo, porque você sabe, Paulo diz isso, que a coroa da justiça estaria disposta a ele a partir do momento que ele esmurra o seu corpo. Lembra de Paulo falar isso? Nós vamos ler isso mais para frente também. A partir do momento que eu esmurro o meu corpo, que eu subjugo a escravidão, ou seja, o meu corpo é o servo. Então você sabe, o seu espírito quer orar, mas seu corpo não quer. Seu espírito quer estar acordado aqui uma hora dessa, aprendendo Apocalipse, glória a Deus, aleluia, vocês são vencedores. Mas às vezes você está aí cansado, seu corpo pedindo descanso, mas você está subjugando o seu corpo. Isso são coisas que vai qualificar você para ver a estrela da manhã. Amém, irmãos? Então olha só, o aspecto às claras. O que esse aspecto às claras nos diz? Então será visto por todas as tribos da terra. Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala a respeito disso. Olha só, Mateus capítulo 24, verso 27. Vou ler aqui para você. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então você sabe, o relâmpago que nós vemos é aquela luz que brilha. Então essa volta, como a Bíblia está dizendo, nós vamos conseguir ver. É a volta às claras, é quando Jesus volta nas nuvens. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Pastor, mas como assim? Ele não vai voltar lá em Israel? Vai. Como é que eu estou aqui em Angola? Como é que eu vou ver? Ou como é que o senhor está aí no Brasil? Como é que o senhor vai ver a volta de Jesus? Muito simples, irmãos. Você sabe? Hoje, você consegue acessar ao vivo qualquer lugar do mundo por meio da tecnologia. Então, como que todo olho verá a volta de Jesus? Certamente, esse é o maior evento da história da humanidade. Jesus vai estar nas nuvens. Então, tudo quanto é canal de emissora de televisão, sabe, de internet, vai transmitir. Então, é claro para nós, isso não é dificuldade para nós entendermos que todo olho vai ver o Senhor. Ele vai voltar em Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai voltar lá, ele vai estar nos ares, vai recepcionar todos os cristãos, ele volta e ele pisa no Monte das Oliveiras. Então, será o maior acontecimento da história. E aí só um parênteses, né? Existe toda uma narrativa que é criada na mídia a respeito de invasão alienígena, sabe? Certamente você já viu filmes com essa temática.
Por quê? Porque eles querem já de alguma maneira colocar na cabeça das pessoas que a volta de Jesus vai ser um tipo de invasão alienígena, que nós precisamos combater, que nós precisamos lutar contra essa invasão. E todo esse vai ser o discurso do anticristo, porque o anticristo vai arregimentar um exército para lutar então contra esse invasor, ok? Então, continuando aqui a respeito desse segundo aspecto, será no final da grande tribulação. Então, olha o que a Bíblia diz, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Então, esse aqui é o momento onde o anticristo vai quebrar o pacto de paz com Israel. Então, ele vai fazer um acordo de paz com Israel por 3 anos e meio. Quando esses 3 anos e meio encerrar, ele vai quebrar o pacto da aliança, que é o que a Bíblia está declarando aqui no verso 15. Quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo. Que lugar santo é esse? É uma referência ao templo. Então aqui você já precisa ficar atento. Será que hoje existe o templo lá em Israel? Não existe. Então esse templo, nós acreditamos, ele precisará ser reconstruído para que o anticristo então possa vir e profanar o templo, ok? Então, o Senhor Jesus volta, nesse segundo aspecto, às claras, no final da grande tribulação. Enquanto a vinda secreta do Senhor, nós chamamos de arrebatamento, acontecerá antes da grande tribulação, a vinda às claras será depois da grande tribulação. Então, no seu aspecto secreto, ninguém sabe quando vai ser. Como eu disse para os irmãos, pode acontecer hoje. Maranata, a hora vem, amém, irmãos? Nós não estamos apegados às coisas desse mundo, nós queremos a volta do nosso Senhor. Agora, quando ressoar a última trombeta, a 7ª trombeta, que vai dar início ao fim da grande tribulação, o Senhor Jesus volta. O Senhor volta, ele vai então estabelecer o seu trono aqui, e nós vamos então, os vencedores vai voltar com ele. Onde que vai acontecer essa segunda volta? No primeiro aspecto, vai acontecer nas nuvens. Então, olha só que interessante. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 11. Se você pode abrir a sua Bíblia. Então, olha só. A Bíblia diz que o Senhor, ele vai voltar da mesma maneira que ele foi. Aqui em Atos, nós vamos entender como que ele foi. Quando a gente entender quando ele foi, nós vamos entender como que ele vai voltar. Então olha só, presta bastante atenção. Atos capítulo 1, verso 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade quase tanto uma jornada de um sábado. Então presta atenção, como que Jesus foi assunto aos céus? Deixa eu só voltar aqui só um instantinho. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurareis o reino de Israel? Lembra que aqui Jesus já tinha ressuscitado, estava com os discípulos. Respondeu: Não vos compete conhecer épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como tanto em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, aqui como é que Jesus foi assunto aos céus. Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Então, presta atenção, como é que Jesus subiu? Ele estava no Monte das Oliveiras, e ele subiu até as nuvens, certo? Amém? Estão conseguindo me acompanhar? E das nuvens, ele foi para onde? Para o trono de Deus. A Bíblia não diz que Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Ou seja, aconteceu em dois momentos.
Jesus foi assunto da terra até as nuvens e das nuvens até o trono de Deus. Vou fazer aqui mais baixo. Então, da terra às nuvens e das nuvens até o trono de Deus. Como que ele vai voltar? Ele vai sair do trono, vem para as nuvens, das nuvens ele vem à terra. Amém? O arrebatamento dos vencedores, que acontece antes da grande tribulação. Nós seremos arrebatados para onde? Para o trono de Deus. Amém? E os demais crentes que passarem para a grande tribulação vão encontrar com Jesus aonde? Nas nuvens. Então, quando Jesus vai voltar, ele sai do seu trono e vem para as nuvens. É nesse momento aqui que nós chamamos de segunda volta, quando todo olho verá, quando ele estiver nas nuvens. Ele virá com santos vencedores para estabelecer o seu reino. Então, quando Jesus sai do trono e vem para as nuvens, no final da grande tribulação, nós, em nome de Jesus, os vencedores, vamos vir com ele, porque nós vamos vir para estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, olha só, no verso 9 de Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Nós já estamos encerrando já. Eu vou deixar uns 2 minutinhos para quem quiser fazer pergunta, mas só vou ler com você aqui esses 3 versículos. Então João, sim. Oh, pastor, perdão. Já admiti novamente. Perdão aí, gente. Então, voltando aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Então João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Então, para nós não há dúvida que João foi o autor e ele escreveu a partir da ilha de Patmos. Por que ele estava lá? O verso continua dizendo: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele foi para lá porque ele estava dando testemunho de Jesus. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Vou deixar aberto aqui 2 minutinhos. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar a respeito daquilo que nós falamos. Ou então, se os irmãos quiserem deixar aí no chat. Amém? Temos alguma pergunta? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, então aí no nosso grupo aí, vou mandar para vocês a ementa da matéria e já vou mandar para vocês o questionário para que vocês já possam ir lendo, estudando, e vou mandar também já o primeiro slide aqui em PDF para que os irmãos possam ir estudando. Amém, irmãos? Quero dizer que tem sido prazeroso, muito prazeroso estar com os irmãos nesses dias. Nossa aula agora é só na semana que vem, né? Se não me engano é terça e quarta as nossas aulas. Quer dizer que eu vou ficar com saudade dos irmãos, de estarmos juntos aqui. E como os irmãos têm visto, Apocalipse não dá para correr, irmãos. Apocalipse nós temos que ir devagarzinho, temos que ir falando. Em nome de Jesus a gente vai conseguir ministrar aí todo o conteúdo em nome de Jesus, amém? Deixa eu abrir aqui o chat aqui, amém? E o áudio também, pastor. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue tirar o áudio aqui do vídeo, então. Uma nova mensagem. Glória a Deus. Amém, queridos. Estamos juntos. Deus abençoe muito vocês. Foi uma grande alegria estar com vocês. Bom restinho de semana e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Amém?